Olá, tudo bem com você? Está começando o MPTV, o seu canal de comunicação com o Ministério Público da Paraíba. No programa de hoje você vai ver uma reportagem sobre a fiscalização realizada pelo MP-PROCON em restaurantes e lanchonetes em Campina Grande e sobre as medidas adotadas pelo Ministério Público para coibir o preço abusivo nos ingressos do jogo da semifinal da 2ª Divisão do Campeonato Paraibano de Futebol. Também vai saber o que o Ministério Público está fazendo para impedir que crianças e adolescentes tenham acesso a bebidas alcoólicas. No estúdio, vamos receber o chefe do setor de fiscalização do transporte escolar do Detran, Renato Prado. Ele vai falar sobre a parceria com o Ministério Público da Paraíba para o projeto Transporte Escolar Alegria de Ir e Vir. Fique com a gente, o MPTV está no ar. Pesquisas apontam que é cada vez mais comum o consumo precoce de bebidas alcoólicas. A seguir, você vai ver o que o Ministério Público da Paraíba está fazendo para garantir o cumprimento da lei que diz que vender e fornecer bebida alcoólica para crianças e adolescentes é crime. Prevenir é proteger. Esse é o lema que dá nome ao projeto do Planejamento Estratégico do Ministério Público da Paraíba, que visa conscientizar empresas e os gestores públicos sobre a venda e o fornecimento ilegal de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos. Diversas promotorias de justiça de defesa da criança e do adolescente têm expedido recomendações sobre o assunto. Na capital, a recomendação foi expedida em setembro para os empresários, município e conselhos tutelares. Essa audiência pública é uma etapa, do projeto do planejamento estratégico Prevenir e Proteger, em que nós vamos conscientizar e sensibilizar donos de restaurante, de bares, distribuidores de bebidas, supermercados, cerimonialistas, dos grandes malefícios da ingestão de bebida alcoólica por crianças e adolescentes. O aviso exposto neste estabelecimento alerta os clientes sobre a proibição, que a partir de 2015, com a sanção da Lei 13.106, passou a tipificar como crime a venda, o fornecimento ou serviço de entrega de bebidas alcoólicas e outros produtos que possam causar dependência física ou psíquica a menores de 18 anos. A lei prevê ainda a detenção de até 4 anos e multa no valor de até R$10 mil, fora as medidas administrativas. Daí a importância de promover audiências públicas para alertar empresários e representantes de órgãos públicos sobre a relevância do cumprimento da lei. Esse primeiro momento é o momento de apresentar o projeto para todos não só os comerciantes, como os empresários do setor, tanto grandes como pequenos, supermercados, lojas de conveniência. E no segundo momento, após a entrega da recomendação, que será feita na data de hoje, partir para a fiscalização efetiva do cumprimento da recomendação. E vamos ser bastante firmes quanto ao cumprimento, pelo número de denúncias que chegam ao nosso conhecimento relativo à venda e comercialização de bebida alcoólica para crianças e adolescentes na cidade de João Pessoa. A gente não concorda com os abusos que existem no descumprimento da lei por alguns órgãos. O cidadão tem que estar em sintonia com as normas e cumpri-las, porque assim, é um lugar de diversão, na verdade, divertimento, de entretenimento, os bares, restaurantes, mas tudo tem limites, tem horários, respeito às crianças, aos idosos, a gente cumpre tudo isso. A Brasel é lei, ela é legalista, ela anda em parceria com todos esses órgãos que regulamentam o setor. Um estudo realizado pela Universidade Federal de São Paulo aponta que 80% dos brasileiros na fase da adolescência já beberam alguma vez na vida. E 33% dos estudantes do ensino médio consumiram álcool excessivamente no mês anterior à pesquisa. Para esta psicóloga, que é membro do Comitê de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas do Conselho Regional de Psicologia da Paraíba, concentrar a atenção à rotina dos filhos pode trazer um importante sinal de alerta para os pais. É possível, sim, a prevenção e é de grande importância, No Estatuto da Criança e do Adolescente, proíbe a venda ou fornecimento de qualquer droga, principalmente do álcool, por ser lícita, E a questão da prevenção, o ideal é sempre
a imposição de limites por parte dos pais e o diálogo. O diálogo ele é sempre crucial na prevenção, por conta dos danos que o uso dessas drogas ocasionam para o resto da vida. A psicóloga clínica lembra ainda dos inúmeros malefícios que o contato prematuro com a bebida alcoólica pode trazer, inclusive para a fase adulta. Os principais danos a curto prazo são tontura, vômito, a própria ressaca, questões fisiológicas afetam diretamente, também danos na memória, na atenção, então baixo rendimento escolar por conta que a atenção fica prejudicada e a longo prazo pode ocasionar demências, problemas cardíacos, câncer, cirrose, dentre tantas outras. É devido a estes prejuízos pessoais e sociais que o promotor de justiça João Geraldo, coordenador de uma das promotorias parceiras do projeto, faz um apelo. O meu grande pedido, a minha grande visão nessa participação como membro que está aderindo a um projeto de área específica da saúde é de que a população tenha consciência nisso. Na hora de que um menor peça para ser servido por uma bebida alcoólica, que um menor peça para comprar uma bebida alcoólica, você se lembre que você foi menor e que você hoje é dono do estabelecimento porque você não é dependente, certo, de bebida alcoólica, porque você não comprometeu a sua infância e juventude bebendo, ingerindo bebida alcoólica, porque você não se deparou com nenhum irresponsável que fizesse isso. No próximo bloco, não perca as reportagens sobre a fiscalização em restaurantes de Campina Grande e sobre as medidas adotadas pelo MP-PROCON para garantir a segurança e o direito do consumidor no jogo entre o Nacional de Patos e o São Paulo Cristal. Não saia daí! Pode falar, pode chamar. Cultura, saúde, mobilidade, justiça, segurança, trabalho, respeito, educação, sustentabilidade. Queremos escutar você e fazer mais pela nossa cidade. É eficiência, transparência e compromisso. É a Casa do Povo. Câmara Municipal de João Pessoa. O lugar para a sua voz falar mais alto. Quero começar o meu discurso dizendo que, como vereador, vou priorizar a área da educação. Esse é o caminho para a construção de um futuro melhor. Queremos priorizar também a construção de mais casas populares. Afinal de contas, uma cidade só pode crescer de forma organizada quando possui o cidadão como prioridade. Vamos também Com a sua participação, os vereadores ajudam a construir um futuro melhor. Câmara Municipal de João Pessoa. A correria do dia a dia tem levado muitas pessoas a utilizarem restaurantes e lanchonetes para fazerem as refeições. Para garantir que esses estabelecimentos cumpram as normas de higiene e segurança, a diretoria do MP-PROCON fiscalizou os polos gastronômicos de Campina Grande. É o que você confere agora. A rotina corrida da vida de publicitário faz com que o João Henrique se alimente todos os dias fora de casa. Além da preocupação com o orçamento, a atenção com a qualidade do alimento que ele consome é sempre redobrada. É muito importante que a gente tenha esse cuidado com a preparação dos alimentos que a gente consome, porque a gente nunca sabe como é. Então, eu tenho cuidado de procurar restaurantes que são bem avaliados, que a gente sabe que tem um profissionalismo, que tem esse cuidado com higiene, com escolha, seleção de produtos também, né, porque a gente já recorre aos restaurantes para fugir dos industrializados. Assim como o João Henrique, milhares de cidadãos se alimentam em estabelecimentos gastronômicos diariamente. Uma pesquisa realizada pelo IBGE confirma o que já imaginávamos. A vida moderna e a falta de tempo fazem com que 34% dos brasileiros consumam os serviços de self-service, padarias, restaurantes e lanchonetes. Mas como saber a procedência e a qualidade dos alimentos que são oferecidos nesses ambientes? Seria uma missão praticamente impossível se não fossem ações como a do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério Público da Paraíba, o MP-PROCON, que através da Diretoria Regional de Campina Grande promoveu visitas de fiscalização em estabelecimentos gastronômicos da cidade. Durante o mês de agosto, nós fiscalizamos 3 grandes polos gastronômicos da cidade.
a Avenida Manuel Tavares, a Avenida Aldão Bezerra e a Rua 13 de Maio, todas localizadas aqui no município de Campina Grande. O saldo da ação resultou em 19 estabelecimentos autuados por terem infringido as normas da vigilância sanitária e o Código de Defesa do Consumidor. O MP-PROCON concedeu um prazo de 10 dias para as empresas autuadas apresentarem suas defesas e, posteriormente, regularizarem as inconformidades. A partir de agora, todos os estabelecimentos que foram autuados terão um prazo de 10 dias úteis para apresentarem defesa acerca do que foi constatado. Após esse prazo, a Diretoria Regional do MP-PROCON provavelmente notificará esses estabelecimentos, na pessoa dos seus representantes legais, para que compareçam à sede do MP-PROCON e celebrem conosco um termo de ajustamento de conduta, com a finalidade de corrigir os eventuais equívocos e desconformidades com a legislação constatados durante a fiscalização. A seguir, você vai ver o que o Ministério Público fez em relação às reclamações sobre o local do jogo entre o Nacional de Patos e o São Paulo Cristal e o preço abusivo dos ingressos. Fair play, uma expressão da língua inglesa que no jargão futebolístico significa jogo limpo. Mas não é só no campo que a ética tem que prevalecer, não. Por isso, a Comissão de Prevenção e Combate à Violência nos Estádios, coordenada pelo Ministério Público da Paraíba, realiza com frequência fiscalizações a promoções de jogos realizados aqui no estado. Em audiência realizada no dia 13 de setembro, o MP-PROCON tratou da segurança e dos preços dos ingressos vendidos para a partida da semifinal da divisão do Campeonato Paraibano de Futebol, disputada entre o São Paulo Cristal Futebol Clube e o Nacional de Patos. Participaram da reunião representantes do MP-PROCON, da Federação Paraibana de Futebol, do São Paulo Cristal e de torcedores dos dois times. Visualizando o aspecto da incolumidade físico-psíquica do consumidor, nós sugerimos um campo neutro, e que foi acatado pela federação e por ambos os times, e domingo a realização do evento desportivo. A priori, o jogo entre o São Paulo Cristal e o Nacional de Patos aconteceria em João Pessoa, mas uma liminar concedida pelo Tribunal de Justiça Desportiva determinou que o jogo fosse realizado em Cruz do Espírito Santo. Diante da decisão e da falta de segurança aos torcedores, a Federação Paraibana de Futebol resolveu adiar a partida. E só depois de um acordo, o jogo foi finalmente marcado para acontecer no estádio Silvio Porto, na cidade de Guarabira. Em função do adiamento da partida, o Ministério Público recomendou que os valores dos ingressos vendidos fossem devolvidos aos torcedores no prazo máximo de 48 horas. Além disso, o MP também orientou que os ingressos fossem vendidos a preços acessíveis e não a R$100, como estava previsto desde o início. É um absurdo, né? Querer cobrar R$100 um ingresso aqui. Não é porque não vale para ajudar os times, principalmente os times, mas é um absurdo. Acho que o máximo que poderia ser 30, 40 conto, estava ótimo. Duas reclamações foram postas. Uma, a segurança do torcedor, e a outra, a abusividade do preço, aproveitando uma situação que foi provocada por a autoridade da cidade onde o time tem sede. E, por isso mesmo, nós não aceitamos, não acatamos a cobrança exorbitante de R$100 pelo ingresso de uma partida de futebol. Para conter os ânimos entre as torcidas das duas equipes, 80 policiais militares mantiveram a ordem dentro do estádio. E o entorno do local da partida também foi priorizado no esquema de segurança. A segurança já vem sendo organizada, não só hoje, mas ela foi programada durante toda a semana. Inclusive, nós tivemos uma visitação ao estádio, sexta-feira, pelo também nosso Major Gilberto, Major Guimarães e os segmentos da sociedade envolvida com o esporte, para ver e observar em que situação se encontrava o estádio. E daí chegou à conclusão que o estádio tinha condições de realizar o evento e a segurança seria por nossa parte. E para garantir a paz no estádio, o batalhão da Polícia Militar de Guarabira recebeu um reforço de 40 oficiais da cidade de João Pessoa. Já prevendo uma certa animosidade entre as torcidas, um jogo acirrado, decisão para quem vai se classificar para a Série A do Campeonato Paraibano. Ele pediu ao diretor do Centro de Educação da Polícia Militar do Estado da Paraíba, o Coronel Ronildo,
o reforço de 40 homens, os quais eu estou sob o comando. Após uma partida marcada pelo fair play, dentro e fora do campo, o Nacional de Patos venceu São Paulo Cristal por 4-2 e garantiu vaga na primeira divisão do Campeonato Paraibano. No próximo bloco, não perca a entrevista com o chefe de fiscalização do transporte escolar do Detran, Renato Prado. Ele vai falar sobre o trabalho realizado pelo projeto Transporte Escolar Alegria de Ir e Vir, que é uma parceria entre Detran e o Ministério Público Estadual. Não saia daí. Essa é a nossa história. São lugares e monumentos para serem admirados. Vamos defender nosso patrimônio e manter essa memória viva. Essa é a nossa cidade. São praias e espaços verdes para curtir a natureza. Com a Câmara Municipal, vamos cuidar e preservar nossas belas paisagens. Se João Pessoa é o seu lugar, junte-se a nós. E vamos espalhar cuidados por aí. João Pessoa é o nosso lugar e a gente cuida. O que passa pela Câmara fica para você. Câmara Municipal de João Pessoa. Nesta edição, recebemos em nosso estúdio o chefe de fiscalização do transporte escolar do Detran, Renato Prado. Renato, seja muito bem-vindo. Obrigado. Desde 2013, o MPPB e o Detran têm uma parceria para implementar o projeto Transporte Escolar Alegria de Ir e Vir. Qual é a importância desse trabalho? Então, Bruna, coincidentemente, quando eu entrei no Detran, foi exatamente em 2013, passei no concurso e tal, e assim que eu entrei, eu tive a oportunidade de já participar desse projeto, né? E eu pude ver e participar de uma coisa tão grandiosa e importante que é salvar vidas. Hoje, o grande debate, inclusive foi a discussão da Semana Nacional do Trânsito, é que nós somos o trânsito. Então, a importância de salvar vidas, principalmente de crianças, que é o futuro da nação. Então, não dá para exatamente quantificar o quão importante é. Mas você salvar uma geração, permitir que tenham acesso à escola, à educação, então, isso tem um valor que não dá para quantificar. Renato, como é feito esse trabalho de inspeção em veículos escolares dos municípios? Nós, juntamente com o CAOP, o pessoal do Ministério Público, fazemos uma agenda e seguimos esse agendamento durante todo o ano. São marcados aos fins de semana para não atrapalhar as aulas, certo? Agendamos e presenciamos lá junto com o Ministério Público, o PRF, BPTran e realizamos essas fiscalizações lá. Renato, quais os itens que são verificados nas inspeções realizadas pelo Detran nos veículos escolares? Bruna, a vistoria, a inspeção é basicamente dividida em duas partes. Primeiro, a gente vai analisar a capacidade técnica do condutor em estar dirigindo aquele veículo transportando crianças. Então, ele tem que ter categoria mínima D, ser maior de 21 anos. É obrigatório que ele tenha um curso específico para transporte escolar, certo? Então, existe toda essa legislação para garantir a capacidade do condutor em levar as crianças. E a outra parte, que aí vai seguir basicamente algumas resoluções do CONTRAN, são a parte de equipamentos obrigatórios dos veículos, certo? E aí vai ser analisado condições como pneu, extintor, cinto de segurança, o uso do equipamento chamado cronotacógrafo, e assim sucessivamente. E quais são as irregularidades mais encontradas nos veículos? Basicamente ainda são duas. Primeiro, embora a maioria dos condutores, 99% hoje que a gente encontra, já tem a categoria D, certo? Coisa que não acontecia lá no começo, em 2013. A gente pegou muito condutor com categoria C e B, transportando aluno, mas isso a gente já conseguiu acabar. Agora, infelizmente, a gente ainda tem muito condutor que não tem um curso específico para o transporte escolar, e que é obrigatório. E da parte do veículo, a gente ainda tem muito problema com equipamento obrigatório. Ou tem, ou inoperante. Quando tem, está inoperante. Renato, em 2013, quando o projeto começou, 92% dos veículos escolares inspecionados foram reprovados.
Em 2016, esse percentual de reprovação caiu para 73%. Como o senhor avalia esses números e a que o senhor atribui essa queda? Eu atribuo principalmente a ação mais intensiva depois desse acordo firmado. Não se existia uma fiscalização realmente efetiva pelo Sertão, principalmente, região do Brejo. A gente tem isso aqui já na Prefeitura de João Pessoa, já tinha em Campina, então eles não sentiram tanto, mas Sertão, Brejo, Borborema, o impacto foi muito grande. E recentemente nós esperamos uma melhoria mais efetiva ainda nesse número para o próximo ano, devido à intensificação da PRF na fiscalização. Então isso tem ajudado muito, acaba forçando as prefeituras, os proprietários terceirizados, a buscarem mais a melhoria para poder ter o selo, que é obrigatório. O veículo, quando ele é reprovado na inspeção, significa que ele tem que ser retirado obrigatoriamente de circulação? Não. Até a última reunião que nós tivemos com a promotora Soraya Escorel, nós tínhamos chegado a um denominador comum que não compensava, dependendo do caso, logicamente, parar um ônibus e, consequentemente, inviabilizar a ida dos alunos à escola. Então, assim, se for uma infração leve, algo que não comprometa eminentemente a segurança das crianças, então a gente vai fazer só a multa, certo? E recolhe o documento para que ele se regularize e apresente lá e consiga o selozinho de autorização para transportar. Para finalizar a nossa entrevista, eu gostaria que o senhor dissesse ao telespectador de que forma a população pode ajudar para que o transporte escolar oferecido pelos municípios seja seguro. Lembrando o tema da Semana Nacional de Trânsito, que é Nós Somos o Trânsito, então as pessoas têm uma certa forma de ver o trânsito como uma coisa distante. É aquela coisa de nunca vai acontecer comigo, isso não é problema meu. Então, a partir do momento que seu filho entra num ônibus daquele, passa assim a ser problema seu. Então, como é que a população pode nos ajudar? Denuncie. Se você está vendo ônibus com irregularidade, com um pneu careca, que inclusive aconteceu um acidente semana retrasada, graças a Deus ninguém faleceu, mas denuncie condutores que não sejam capacitados, como a PRF abordou semana passada, um condutor embriagado, transportando o aluno, certo? E eduque seus filhos. Porque aí não é só denunciar, o Estado tem o papel de fornecer o transporte escolar, de fiscalizar, mas cabe à população zelar por ele. Então a gente tem muitos relatos, a gente vê muito ônibus sendo depreciado pela própria população. Então a educação dos pais para os filhos vai ajudar muito nisso aí, para manter uma condição melhor no transporte escolar por mais tempo. Renato, muito obrigada pela sua participação. Nada. Obrigado. O MPTV termina aqui. Outras informações sobre a atuação do Ministério Público Paraibano você encontra no portal www.mppb.mp.br. Até o próximo programa.